graduação em Matemática Aplicada e Computacional, mestrado em Matemática Aplicada e doutorado em Matemática Aplicada, todos pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Tem experiência na área de matemática, com ênfase em problemas inversos, atuando principalmente nos seguintes temas: métodos de projeção, viabilidade convexa e otimização restrita. Vai apresentar a palestra intitulada A Matemática da Tomografia Computadorizada. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Eu quero agradecer a introdução, a apresentação e agradecer ao professor Valeriano pelo convite. Estou bastante orgulhoso de estar aqui apresentando para vocês. Eu vou falar sobre... eu vou arranhar a superfície, né, do tratamento matemático que a gente dá para o problema de reconstruir imagens em tomografia computadorizada. Eu queria, antes disso, fazer um pouquinho uma propaganda do nosso instituto lá. Eu sou do ICMC, da USP, em São Carlos, o Instituto de Ciências Matemáticas e Computação. Lá a gente tem, eu estou vendo que tem bastante alunos aqui, vocês têm 100 alunos por ano, não é isso? De matemática, entre matemática, ênfase em matemática aplicada e licenciatura. E a gente tem um programa bastante forte lá de mestrado e doutorado. Eu não estou querendo roubar os alunos do pessoal da pós aqui, mas como são muitos, eu acho que se a demanda for muito grande, vocês podem tentar se inscrever no nosso programa lá, que a gente vai receber vocês com muito prazer. Então, vamos à apresentação. Hoje eu vou falar da matemática da tomografia computadorizada. Eu vou fazer uma pequena introdução ao que é tomografia computadorizada e o problema matemático. Depois eu vou mostrar... Aqui está métodos analíticos, mas na verdade é um método analítico, uma fórmula fechada para reconstrução de imagens em tomografia computadorizada, porque em tomografia computadorizada o que o aparelho, o que o tomógrafo devolve inicialmente não é a imagem que o médico sabe interpretar, não é uma imagem inteligível. É uma transformação matemática dessa imagem e eu vou mostrar aqui como é que a gente inverte essa transformação matemática para, a partir dos dados, obter de volta a imagem que gerou aqueles dados e que é o que o médico quer ver, o que a gente quer ver. Depois eu vou mostrar como é que funcionam métodos iterativos para o mesmo problema de reconstrução de imagem. Vou justificar a existência desses métodos iterativos, porque afinal de contas a gente já desenvolveu uma técnica para reconstruir imagens, então a gente... por que eu vou desenvolver novas técnicas, né? Eu explico e vou mostrar mais ou menos como elas funcionam. Isso aqui não dá para entrar em todos os detalhes. E depois eu vou dar um exemplo de aplicação desses métodos iterativos para microtomografia por iluminação síncrotron, que é o que o pessoal faz, uma das coisas que o pessoal faz no LNLS em Campinas, não sei se vocês já ouviram falar, o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, que inclusive agora acabou de inaugurar um novo anel acelerador de elétrons muito mais potente. Então as imagens que a gente vai conseguir tirar de lá, assim que a linha de tomografia estiver devidamente instalada, vão ser muito melhores do que essas que vocês estão vendo. Vocês vão ver aqui. Tá? Então vamos lá. O que é tomografia? Tomografia é uma palavra que é formada por duas palavras gregas, tomos e grafém, que significa o desenho de uma fatia. Tomos é fatia e grafém é desenhar, então a ideia é desenhar uma fatia do interior de um objeto. Uma laranja é muito fácil, você pode, por exemplo, cortar a laranja, tirar uma foto, você pode fatiar essa laranja bem fininho, você consegue ver. Mas em muitas aplicações você tem que fazer isso de forma não destrutiva. Por exemplo, não são poucos os alunos que querem cortar a cabeça de professor, mas isso não é legal. E no caso de aplicação médica, então, assim, você não quer matar o paciente, né? Você quer curar ele, então você quer saber o que se passa ali dentro. Olha aqui, minha cabeça não é oca. E sem matar, sem machucar, sem precisar abrir a cabeça do paciente para isso, para diagnosticar, para planejar cirurgias, etc. Então, aplicações de tomografia são inúmeras. Não, a medicina foi a que eu acabei de mencionar, mas ciências de materiais também. Você quer ver se um material trincou internamente e destruir vai ser muito caro. O próprio processo de cortar o material pode induzir novos defeitos que não estavam lá antes. Em biologia, astrofísica, geociências, oceanografia, etc, etc. A coisa mais fácil é imaginar, não precisa nem ser muito criativo para imaginar uma aplicação de uma forma de ver dentro das coisas, certo? Então, modalidades tomográficas existem também, são
numerosas, né? A gente tem tomografia não difrativa, em que o sinal pode ser interpretado como uma partícula e que caminha em linha reta. Isso aqui a gente vai ver, o exemplo que eu vou mostrar aqui é tomografia por raio-x, que é a mais comum. Tem tomografia por prótons, nêutrons, muon, neutrino, elétron, tudo quanto é partícula que viaja rápido numa trajetória retilínea e que pode ser absorvida pela matéria, serve para fazer tomografia. A tomografia difrativa, em que o sinal é mais apropriadamente modelado como se fosse uma onda. Por exemplo, em ultrassonografia, em tomografia por impedância, resistividade ou capacitância elétrica, tomografia termoacústica, etc, etc. E existem outras modalidades de imageamento, que você vai imagiar o interior de um objeto, que não sequer se encaixam nessas categorias aqui, por exemplo, ressonância magnética. Nós hoje vamos ficar mesmo na tomografia não difrativa. O que eu vou mostrar aqui, com modificações mínimas, se aplica para qualquer uma dessas modalidades. Tá? Então, para manter a discussão num plano mais concreto, aqui eu vou falar especificamente de tomografia, o que utiliza a transmissão de raio-x. O raio-x atravessa o sujeito e ele é absorvido em maior ou menor grau, dependendo do que está no caminho do feixe de raio-x. Então, existe essa lei de Beer-Lambert, que a razão entre a intensidade emitida e a intensidade detectada é a exponencial da integral de uma função, que é a nossa função de interesse aqui, que é a nossa imagem na realidade. Esse f é a nossa imagem. O que esse f é aqui? Taxa de atenuação linear, que são valores desconhecidos, mas são valores úteis para determinar o que está dentro da pessoa, porque a pele atenua muito menos os raios-x do que o osso, por exemplo. Então, se eu reconstruir o valor da taxa de atenuação dentro do indivíduo, eu vou poder enxergar estruturas anatômicas dentro do sujeito. E é isso aqui que a gente tem. Então, a gente conhece essa integral para diversos segmentos de linha, mas a gente quer conhecer a função f. Esse é um problema inverso. É um problema em que a gente tem uma transformação matemática do que a gente deseja e precisa inverter essa transformação para obter aquela imagem desejada. Tá? Então, vamos tornar isso um pouco mais concreto ao longo da apresentação, mas isso aqui são alguns exemplos de como você pode fazer essa aquisição. Os tomógrafos mais antigos usavam esse tipo de geometria de aquisição, por assim dizer. Então, os feixes de raio-x são paralelos, né? E aí você vai girando esse aparato em torno do paciente e obtém, obtém essa integral para diversos segmentos de retas, sejam esses aqui em vários ângulos, ou os tomógrafos mais modernos usam um sistema como esse aqui, que ao invés de você ter que deslocar a sua fonte de raio-x ao longo dessa reta aqui, simplesmente já emite em todas as direções e detecta, então fica muito mais rápido a aquisição. Isso aqui é uma foto de um tomógrafo moderno, General Electric, eu acho, e o paciente passa por aqui e depois a gente aplica as técnicas que eu vou mostrar para reconstruir a imagem de dentro do paciente. Bom, então vamos modelar isso matematicamente. A transformação matemática da imagem para os dados é conhecida como transformada de Radon, porque o Radon foi o primeiro cara que estudou esse problema. Então o que a gente tem aqui são a transformada de Radon, que eu chamo desse R caligráfico aqui, da minha função f. Ela está definida no cilindro, então o ângulo θ e a distância do ângulo do feixe à origem determinam, né, qual reta de integração que a gente tem aqui. Então a gente integra a função ao longo dessa reta aqui, que é determinada unicamente pelo ângulo que a normal a ela faz com o eixo x e a distância que essa reta está da origem. Então, para cada θ e t, eu tenho um valor da transformada de Radon da minha função f, e a ideia é, idealmente, meu problema é de posse de todos os valores da transformada de Radon para todos os θs entre 0 e π, para todos os t's entre menos e mais infinito,
reconstruir minha imagem F de volta. Eu não tenho a imagem F, e o que eu tenho são essas integrais. Né? Como ferramenta auxiliar para a gente inverter essa transformação, eu vou utilizar a transformada de Fourier. Eu vou introduzir aqui a notação e definir ela. Não vou provar a fórmula de inversão, mas é bem conhecida. Se vocês forem na biblioteca de vocês, deve ter inúmeros livros-textos que mostram isso aqui. Então, dada uma função dos reais nos complexos, a minha transformada de Fourier é definida pela integral da função vezes uma senoide ou um cosseno que depende da frequência onde eu estou avaliando a minha transformada de Fourier. Ela extrai a componente de frequência ômega da minha função f. E é um fato bem conhecido que é fácil, entre aspas, inverter a transformada de Fourier, que é basicamente uma outra transformada de Fourier. Só muda o sinal do meu expoente. Então, isso é legal, né? Se eu tivesse a transformada de Fourier da imagem, aí seria fácil reconstruir. Porque a gente já sabe, faz décadas, como inverte a transformada de Fourier. A transformada de Radon não é a transformada de Fourier, então a gente tem que tomar cuidado. Só que a transformada de Fourier vai servir como auxiliar para a gente aqui. Eu vou mostrar para vocês imediatamente como. Então, lembra que os dados que saem do tomógrafo são a transformada de Radon da nossa imagem. R, F, no ponto θt. Então, eu vou definir, para simplificar minha notação, P, θt como a transformada de Radon no ponto θt. Então, eu estou omitindo o F aqui para simplificar minha notação. E o teorema da fatia de Fourier, que é uma coisa importante e é fácil provar, vocês que já fizeram cálculo 2 deveriam conseguir. É só sair manipulando as definições da transformada de Radon. Quer dizer, você quer calcular a transformada de Fourier da transformada, quer dizer, dessa funçãozinha para um θ fixo. Veja que a transformada de Fourier é na variável t somente. Então você faz a transformada de Fourier de uma dessas que eu chamo de projeção, esse cara aqui, e aí você vai ver que ele na verdade é uma transformada de Fourier da função f original em uma fatia passando pela origem. Em uma linha passando pela origem, que é a linha dada por W, cosseno de θ, seno de θ. Você varia esse W aqui e você passa uma linha através da origem. Ou seja, a transformada de Radon me dá indiretamente a transformada de Fourier da imagem. Né? Então, você consegue mostrar isso aqui. É um exercício fácil, vocês deveriam conseguir, se já fizeram o cálculo 2, provar esse carinha aqui. Vou deixar como exercício para vocês me mandam no e-mail semana que vem, tá bom? Que aí depois os professores passam a nota. Mas como é que a gente vai usar isso aí? Eu vou pegar a fórmula de inversão da transformada de Fourier que eu mostrei aqui, ó, que é o seguinte, que minha função f é a transformada de Fourier inversa da transformada de Fourier, claro, né? Senão não chamaria inversa. E aí eu venho e escrevo, faço uma transformação de variáveis para variáveis polares aqui, e é isso que eu obtenho. Tá? Esse aqui é o jacobiano da minha transformação de variáveis, esse aqui são minhas novas variáveis e coordenadas polares, certo? E eu obtenho isso aqui. O que é interessante aqui é que aparece esse carinha. Se vocês estão atentos, vocês vão ver que esse carinha aqui, que é transformado de Fourier de f, ao longo de uma linha passando pela origem, ele está aqui, ó. E eu posso substituir ele, então, pela transformada de Fourier desse P de θ, que foi dado pelo tomógrafo. Ou seja, essa fórmula aqui, eu já consigo trocar o F, que é um cara que eu não sei, pelo Pθ, que é uma projeção que eu sei, porque o tomógrafo me deu. Né? Eu substituo isso aqui naquela fórmula por isso, e é o que eu faço aqui. Então, olha só, do lado esquerdo eu tenho a função que eu não conheço, do lado direito só tenho caras que eu conheço ou sei calcular. Isso significa que essa fórmula é uma fórmula que eu posso aplicar nos dados do tomógrafo para obter a imagem de volta, a imagem que eu queria. Então, eu vou chamar, essa fórmula é chamada de retroprojeção filtrada, tinha um spoiler aqui no título do slide, mas ela é chamada de retroprojeção filtrada porque essa parte aqui, que é uma transformada de Fourier de alguma coisa multiplicado por um filtro,
E invertido, você vê que tem a transformação de Fourier, multiplicação por um filtro e inversão da transformada de Fourier. Isso geralmente é conhecido como processo de filtragem. Se vocês forem ver processamento de sinais digitais, os caras chamam isso aí de filtragem. Tá? E aqui em volta eu tenho uma outra operação, uma novidade, que aparece, não vejo isso em processamento de sinais digitais, em nenhum lugar, aparece só em reconstrução de imagens por tomografia, chama retroprojeção. Eu vou somar tudo aquilo. A interpretação disso aqui, se você fizer só a retroprojeção sem filtrar, você já obtém uma coisa parecida com a imagem, só que suavizada. Você está somando todas aquelas integrais de volta, então acaba que parece com a imagem, só que esse cara aqui, ele cumpre o papel de tornar aquilo mais bem definido. O desenho deixa de ser suave, os contornos são bem definidos, etc. Certo? Agora, então, a gente tem uma fórmula de reconstrução, né? Mas essa fórmula não é exatamente, eu diria que não é exatamente satisfatória. O problema é que essa fórmula de reconstrução ela é mal condicionada. Qualquer erro mínimo nos dados é amplificado pelo procedimento de filtragem aqui. Você está multiplicando, olha, você calcula a transformada de Fourier aqui, o seu ruído geralmente tem alta frequência, ele não precisa ser muito grande, mas ele sempre tem alta frequência. E nas altas frequências, quer dizer, ômega grande, ele vai ser multiplicado por um cara grande aqui. Então esse erro vai ser ampliado no processo de filtragem. Muitas vezes aplicam um corte aqui, a filtragem não é exatamente o módulo do ômega, a partir de ômega muito grande você corta para evitar justamente essa amplificação muito grande do ruído. Mas se você corta esse ômega aqui, você perde resolução na sua imagem, você perde detalhe, a imagem fica suavizada. Então aqui fica uma troca entre ou eu removo o ruído ou eu obtenho detalhes na imagem. E isso não é legal. Muitas vezes dá para aplicar. Essa fórmula é aplicada em tomógrafos comerciais, porque ali a aquisição dos dados é muito controlada, faz-se de tudo para que os dados sejam muito bons, pouco ruído, eu tenho todos os ângulos, etc, etc, etc. Mas em muitas aplicações, principalmente em ciência, você não vai ter a possibilidade de adquirir os dados dessa forma tão controlada. Por exemplo, em microscopia eletrônica, você pode utilizar dados de microscopia eletrônica para fazer reconstrução tomográfica, só que ali o ângulo é extremamente limitado. Você não pode, no microscópio eletrônico, girar aquele objeto de estudo 180 graus, que é o que você desejaria para obter todos os ângulos aqui. E por aí vai. Por exemplo, no próprio LNLS, às vezes a amostra é muito frágil. Então, se você deixar ela muito tempo lá, ela vai se degradar. E essa degradação vai dar problema, porque você está medindo uma coisa diferente a cada instante de tempo. Então, você tem que fazer muito rápido. E muito rápido significa poucos fótons passando, poucos raios-x. E pouco raio-x significa muito ruído. E aí, eu vou mostrar o exemplo. Tá? Então, essa fórmula ela é útil. Eu não estou dizendo que ela não é útil. Ela é bastante útil. Inclusive, tomógrafos comerciais utilizam esse tipo de coisa. Só que, em muitas situações, a gente precisa de algo melhor. Né? Então, a gente vai criar métodos iterativos. Eles vão ser um pouco mais complicados computacionalmente, porque são métodos que vão gerar uma sequência de imagens que se aproxima de um limite que é o que a gente quer obter. Então, cada uma dessas iterações tem um custo semelhante à fórmula de retroprojeção filtrada. Então, é preciso justificar muito fortemente a necessidade de iterar, porque você vai levar mais tempo para reconstruir, vai utilizar mais recurso computacional, etc, etc, etc. Mas existem motivos, muitos motivos para iterar. Por exemplo, esse modelo físico que a gente utilizou até agora, que é esse aqui, ó, eu estou assumindo que os meus dados vêm nessa forma aqui, até aqui, ó, é uma simplificação. É uma simplificação porque, primeiro, eu estou integrando ao longo de uma linha, né? Mas o meu sensor lá que vai ler o raio-x, ele tem uma resolução finita, ele vai ler, na verdade, uma faixa. Né? Eu estou assumindo que o meu feixe de raio-x é monocromático, ele nunca é. E a taxa de atenuação
que é aquela função F que eu estou reconstruindo, depende da frequência, da energia do raio-x que está atravessando o objeto. Então, eu estou reconstruindo, na realidade, várias funções aqui, né? Eu não estou levando em consideração naquela fórmula. Beam hardening, que é um negócio que chama endurecimento do feixe. O que acontece é que as energias mais baixas são absorvidas antes. Então, o feixe, isso é um outro problema na realidade da policromaticidade, que isso não existe para feixes monocromáticos. Que o meu feixe, o espectro dele vai mudando conforme ele atravessa o objeto de estudo. Isso deveria ser levado em consideração. O espalhamento. Espalhamento, às vezes, o fóton ele não é atenuado, ele é espalhado. Ele bate em alguma outra partícula e desvia. Então, isso é uma coisa que não está sendo levada em consideração, porque a lei de Beer-Lambert é uma lei que descreve a atenuação de fótons, não descreve o espalhamento. Eu preciso modelar o detector, já mencionei isso aqui. O detector ele não lê a integral ao longo de uma linha, ele lê a integral ao longo de uma faixa. A emissão radiativa também não é um negócio determinístico, é probabilístico. O número de fótons que é emitido é uma variável de Poisson. E o número de fótons que é absorvido também. Você poderia modelar, fazer uma modelagem estatística e maximizar a verossimilhança, ao invés de tentar inverter uma fórmula desse tipo. Geometrias que não são a padrão, que não são ideais. Você pode ter ângulo limitado, como é o caso que eu mencionei aqui, microscopia eletrônica. A amostragem regular pode ser que você precise saltar muito de um ângulo para o outro na hora que você está medindo, para justamente diminuir, talvez, o tempo de aquisição. A amostragem angular pode ser que você não consiga mostrar uma distância angular regular. Você tem que saltar. Às vezes, o que acontece? Você tem uma forma de fazer tomografia, quando você não consegue medir em volta do seu objeto, é pegar, por exemplo, uma cultura de bactéria. Você coloca no microscópio lá, e você vai ter bactérias em várias posições. Então, ao invés de você controlar, né, o ângulo no qual você está fazendo as radiografias, aquilo ali vem aleatório. Então, vem uma amostragem angular irregular. Né? E aí tem um outro problema também de determinar em qual ângulo que está cada uma das bactérias. Você pode ter pixels, eu uso pixels aqui porque eu já vi no dicionário pixel, então suponho que em português o plural seja pixels, né? Mas eu não sei. Mas pode ser que você tenha no sensor pixels queimados. E você tem dados faltantes. Precisaria colocar, de alguma forma, um conhecimento a priori na sua reconstrução. Tomografia interior. Tomografia interior é interessantíssimo. Se o seu objeto é muito grande para o tamanho do sensor, você tem problemas na hora de calcular a transformada de Fourier lá. A transformada de Fourier precisa da imagem toda para ser calculada. Você vai ter um troço truncado, não vai dar certo. Tá? Etc, 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 etc. Mas você pode querer impor a não negatividade, porque não existe atenuação negativa. Atenuação é sempre zero ou maior do que zero. Etc, etc, etc. Então, métodos iterativos, via de regra, vão te dar uma imagem melhor do que os métodos analíticos. Tá? Bom, e por que não? Porque eu não gostaria de iterar. Eu já mencionei aqui também, mas não custa repetir, o tempo de computação é maior, bem maior, às vezes consideravelmente maior, uma ordem ou duas de grandeza maior do que a fórmula de retroprojeção filtrada. Quando eu estou usando métodos iterativos, eu tenho que reconstruir todo o objeto. A fórmula de retroprojeção filtrada ela é uma fórmula que eu posso reconstruir pixel a pixel. Eu não preciso reconstruir todos os pixels. Eu posso escolher a região que está sendo reconstruída, que eu quero reconstruir, e reconstruir só aquilo. Ou seja, isso também já é reflexo aqui, quer dizer, se reflete nesse tempo de computação mais elevado dos métodos iterativos. Os algoritmos são difíceis de analisar e de prever o desempenho deles, porque eles são, via de regra, não lineares. São geralmente baseados no modelo de otimização e são não lineares. E esses algoritmos muitas vezes têm parâmetros para serem regulados. O tamanho de passo inicial, o parâmetro de regularização, que aí já é um parâmetro do modelo, que precisa ser regulado, etc, etc. Bom, então, como nós vimos aqui, ó, se você for ver os motivos para iterar,
são em muito maior número do que os motivos para não iterar, né? Então é por isso que a gente pesquisa esse tipo de coisa, métodos interativos para reconstrução de imagem em tomografia computadorizada. E apesar de que eu não vou mostrar os métodos mesmo, como é que o algoritmo funciona, o que eu vou falar aqui são dos modelos. Então, quem é que sabe o que é otimização aqui? Uma boa parte de vocês, pelo menos, o Valeriano às vezes sabe. Então, a boa parte de vocês, pelo menos, tem uma ideia, mas nem todos sabem. Otimização, a grosso modo, é o procedimento matemático de você escolher entre todos os possíveis carinhas que o melhor, né? Por exemplo, se você fosse otimizar, eu não sei, o seu conjunto viável é o conjunto de todos os objetos matemáticos possíveis, certo? Então, por exemplo, se eu vim de São Carlos para cá, então eu precisaria de uma rota de São Carlos para... Não é muito difícil, né? Pega o Washington Luiz e vem, mas em alguns casos é um pouco mais complicado, dentro da cidade. Se eu quero sair daqui para a rodoviária, é uma coisa que eu vou fazer. Aí eu coloco no Google qual que é meu conjunto viável, o conjunto de todas as rotas que saem daqui e vão para a rodoviária. São inúmeras. E aí eu tenho uma coisa que chama função objetivo, que é a minha forma de dar valor para cada uma dessas possíveis rotas. Então, eu quero minimizar o tempo, ou eu quero minimizar o consumo de combustível, ou eu quero minimizar o número de semáforos, ou eu quero etc, etc, etc. E aí vai. Então, otimização, em geral, é escolher o ótimo, né? O melhor dentre todos os possíveis. Otimização matemática envolve funções, quer dizer, funções que impõem as restrições, e uma função objetiva que é aquela que eu quero minimizar. Então eu tenho a função objetiva aqui e minhas restrições. Isso é uma formulação matemática que engloba muitos problemas. Você pode colocar muitos problemas dessa forma. Tá? E aqui a gente vai fazer isso. Eu vou escolher dentre todas as imagens possíveis e normalmente, por imagem possível, eu vou simplesmente impor, por exemplo, que minha imagem não tem nenhum pixel negativo. Né? Aqui, digamos, maximiza ou minimiza a discrepância entre ela e os dados. Minha imagem tem que estar... Se eu aplicar o meu modelo direto na imagem, eu tenho que dar o resultado próximo do que é o dado que veio do tomógrafo, correto? Porque senão não faz sentido. Minha imagem não tem chance de ter sido a que gerou aqueles dados. Então é isso. Nós vamos aplicar otimização para a reconstrução de imagens tomográficas aqui. Eu vou definir, então eu vou fazer uma coisa chatinha aqui, né? Eu vou definir solução global. O que é meu minimizador global do problema? Minimizar f de x sujeito a x pertence ao x grande aqui. Eu vou dizer que x estrela é um minimizador global se para todo outro x no meu conjunto x grande, o f de x é maior que ou igual a f de x estrela. Ou seja, em otimização a gente está procurando aquele carinha, que é o x estrela, que tem o menor valor possível da função f dentre todos que são aceitáveis. E às vezes quando a função aqui, por exemplo, não é convexa, isso se torna um pouco complicado. E a gente fica feliz em encontrar o cara que é o melhor de todos em uma certa vizinhança. Né? Por exemplo, se a gente não tem o melhor jogador do mundo, a gente fica feliz em ter o Gabigol. Né? Então está ótimo. Aliás, está mais que ótimo. E o Gabigol seria, digamos, o minimizador local. Né? O melhor jogador, o melhor atacante. Não sei, ele está chegando no global aí, né? Mas aí você tem o Messi. O Messi é o minimizador global. Eu não sei quem ganhou a bola de ouro esse ano, então... Foi o Messi, né? Não para mais. Ele ganha a bola de ouro, ou é ele ou é o Cristiano Ronaldo. Mas enfim, vocês entenderam a ideia. Eu era o minimizador local do bairro lá, jogava mais bola que todo mundo. Mas tem os outros caras. Enfim, ninguém acreditou nessa última parte, né? Então, uma coisa interessante que vai facilitar a gente modelar o problema de reconstrução de imagens como um problema de otimização é que a transformada de Radon é linear. Observe que se eu tenho uma função f e uma função g, a transformada de Radon do alfa f mais g vai ser alfa transformada de Radon de f mais beta transformada de Radon de g.
porque aí uma função é linear se ela satisfaz isso aí, uma transformação é linear se ela satisfaz isso, etc. Então, se eu discretizar minha função aqui em pixels, eu digo que ela é constante em cada um desses pixels FJ, né? Ela tem um valor xj em cada um dos pixels FJ. Na verdade, nem precisa ser pixels, né? Isso aqui pode ser uma base qualquer para o espaço de funções que você determina. Então, eu linearizo e o meu problema se torna, na realidade, R de x igual a B, onde a gente faz uma continha e determina quem que são os coeficientes dessa matriz R aqui. Discretizando vira basicamente sistema linear, mas se eu for resolver esse sistema linear, vai dar a mesma nhaca que dava se eu fosse utilizar o método de retroprojeção filtrada, é mal condicionado. Um erro pequeno no lado direito B aqui, vira um erro gigante no lado, na solução X, quando eu resolvo esse sistema Rx igual a D. Então isso aí não é a coisa mais legal do mundo. Uma ideia é, então, vamos aplicar quadrados mínimos aqui. Super simples, né? Quadrados mínimos com restrição de não negatividade, porque eu sei que eu não tenho pixel negativo, não existe atenuação negativa. Mas isso aqui herda, o modelo de quadrados mínimos herda o mau condicionamento da solução do sistema linear lá. Então, mal condicionado quanto? Não resolve o problema de mal condicionamento. Então, ele resolve o problema, por exemplo, se não existisse uma solução. Muito provavelmente isso aqui vai ter uma solução. Ele resolve o problema com certos ajustes de não existir a unicidade da solução. Se tiver várias, se você tem poucos dados e tem um monte de solução para aquele sistema linear, isso aqui pode dar uma ajudada. Pode, mas também pode ser que não alivie. Enfim, não resolve o nosso problema. Já já nós vamos ver imagens geradas a partir desse tipo de técnica aqui e vocês vão ver que realmente não fica bacana. Bom, então, isso aqui foi uma coisa que eu inventei. Eu e um aluno de mestrado, o Lucas Simões, que a gente pensou, olha só, então se eu pegar de todas as soluções, porque a gente tinha problema com poucos dados, então tinha mais que uma solução para os meus quadrados mínimos lá. Eu vou usar os otimizadores já como conjunto viável. Eu só vou poder escolher pontos que são otimizadores da minha função de quadrados mínimos aqui. E dentre esses, eu vou escolher o que tem a menor variação total. Essa variação total aqui, a variação total realmente não é uma ideia minha, vem de lá de 1995, 1994, um paper que ficou muito famoso, porque essa função aqui, ela é uma função que penaliza oscilações, mas ela não estraga as fronteiras bem definidas. Porque em tomografia, quando a gente está olhando imagens médicas, normalmente essas imagens são constantes ou aproximadamente constantes por partes. Você tem ali a massa cinzenta, que tem mais ou menos o mesmo valor de atenuação em toda aquela região da massa cinzenta. Tem o osso, que tem o mesmo valor de atenuação em toda aquela região do osso. Então ela é pelo menos aproximadamente constante por partes. E esse tipo de função aqui é uma função que, se a minha imagem ela for constante por partes, o valor da variação total é bem pequeno. E se ela tiver muito degradê, esse tipo de coisa, a minha variação total vai ser grande. Então isso aqui seleciona, dentre todas as soluções de quadrados mínimos aqui, aquela que tem a menor variação total, ou seja, aquela que tem maior chance de ser alguma coisa que se assemelha a uma imagem que a gente deseja obter. E agora vamos aplicar essas ideias. Vamos aplicar essa ideia e comparar com essa ideia. Aqui a gente tem eu acho que chama UVX, que é o anel antigo do LNLS. Agora que eu estou pensando nisso, mas eu deveria ter colocado uma foto também para comparar com o anel novo, que é o Sirius. Mas eles construíram recentemente, já tem um anel muito maior. Isso aqui cabe, isso aqui é o anel todo, ó. Isso aqui. Ele cabe com muita folga dentro do buraquinho do anel novo. Então eu trouxe uma ordem de magnitude maior. Eu ainda preciso ir lá. Semana que vem eu vou lá visitar, fazer uma apresentação lá. Então ainda não conheço, passei 2 anos fora do Brasil, estou doido para ir lá ver. Eu tenho colaboração com o pessoal lá, a gente sempre usa dados do LNLS para reconstruir, para testar nossos algoritmos, e quando as coisas funcionam, eles usam nossos algoritmos lá. Tem algoritmo nosso, do nosso grupo de pesquisa do ICMC, rodando no LNLS. Aqui assim, é uma foto do lugar mesmo, para a gente ver que realmente existe, mas esse esquema aqui é muito mais fácil para explicar como é que funciona.
Então, isso aqui é um acelerador linear, quer dizer, isso, tem um acelerador linear, tem um pré-acelerador aqui, isso são elétrons, esse azul aqui é um feixe de elétrons, então o elétron acelerado aqui, ele roda aqui bastante, até tem uma velocidade que os físicos e os engenheiros sabem que é boa para injetar no anel principal. E esse anel principal acelera mais os elétrons, e o que acontece é que tem um fenômeno físico que quando o elétron ele é acelerado, ele emite radiação. E nesses cantinhos aqui, os magnetos obrigam o elétron a fazer uma curva. Então, fazer uma curva é acelerar, né? Vocês devem ter feito Física 1, que a primeira coisa que você aprende é que se não tem aceleração, o objeto segue em linha reta, né? É a velocidade constante. E aqui ele muda de direção. Então, quando ele muda de direção, ele emite, na tangente dessa mudança do vetor aceleração, ele emite fótons a diversas energias, né? Cada uma dessas cabaninhas aqui está recebendo fótons numa faixa de energia. E essa aqui, por exemplo, digamos, é a que está recebendo fótons na faixa dos raios-x. Então sai aqui raio-x. É uma fonte de luz. É luz, uma frequência elevada, né? Mas é luz, é fóton. E aqui a gente coloca o objeto, aquela luz atravessa, aí a gente mede o que foi, o que chegou, a gente sabe a intensidade do sinal, a gente sabe a intensidade detectada, a gente divide um pelo outro, calcula o logaritmo, tem a integral. Então a gente mede, nesse aparato super sofisticado, a integral de linha de dentro do objeto, da atenuação. Então a gente tem, os dados a gente tem, o que a gente precisa é matematicamente inverter e obter a imagem que a gente desejava. Então aqui eu vou dar um exemplo de dados que a gente obteve lá. Isso aqui são ovos de peixe embebidos em água dentro do tubo capilar de borosilicato. Borosilicato é um vidro, pirex, tá? É um nome chique para pirex. É um vidro que ele é bastante resistente, esquenta, ele não dilata muito, esse tipo de coisa, né? Então, cada uma dessas... Isso aqui é uma radiografia, é um raio-x. É como se você entrasse na... Quando você quer tirar um raio-x simples, você vai lá e vê tudo chapado, né? Então, se é um negócio não muito complicado, o médico está satisfeito com aquilo. Mas quando é um troço mais complexo, ou um troço mais delicado, envolvido por um monte de coisa que atenua bastante, o que a gente faz é a tomografia, né? Tira o raio-x a diversos ângulos e depois reconstrói. Basicamente isso que o aparelho de tomografia faz, e foi o que a gente fez aqui. Olha, cada uma dessas imagens tem 2048 por 2048 pixels. Elas são uma radiografia do que estava lá dentro. Isso aqui é super pequeno, não tem nem 1 por 1 milímetro, é 0,76 por 0,76 milímetros. Colocar os ovos aqui foi, nossa, foi horrível. Foi uma trabalheira. Eu não tinha na época, ainda não tenho, né? Experiência nenhuma com esse tipo de aparato experimental. E o biólogo estava ajudando a gente também. Era bater, mas não tinha. E aí, cara, quebramos. Esse aqui foi o penúltimo dos tubos de ensaio, quebramos vários, mas no final deu certo. E aí o que a gente fazia? A gente vai, como não tem como rodar o acelerador de partículas, a gente aqui é um caso em que a gente vai rodando o objeto de estudo mesmo, né? E aí a gente obtém essas radiografias a diversos ângulos. E o que eu quero reconstruir, eu não marquei aqui, mas era uma fatia mais ou menos por aqui. Então o que eu faço é, vamos voltar ao começo desse cara aqui. Então, eu só vou mostrar, aqui só tem 20, né? Porque senão levaria muito tempo eu passar as 200 aqui. Mas o que acontece é que eu pego essa linha da imagem e coloco numa coluna dos meus dados lá que eu vou utilizar para a reconstrução. Vai ser a transformada de Radon em um dos ângulos. Aí eu vou e giro um pouquinho, aí eu pego a mesma linha dessa nova imagem e coloco em outra coluna da transformada, que é outra linha da transformada, é a transformada de Radon em outro ângulo. Etc, 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 até que a gente obtém isso aqui. Já chega lá. Aqui. Então isso aqui a gente obteve daquelas imagens, pegando a mesma linha de cada uma das imagens e colocando como uma coluna dessa nova imagem aqui. Isso aqui é a transformada de Radon da imagem que a gente quer obter. Então esse processo experimental nos dá a transformada de Radon da imagem que a gente quer obter. Isso é legal. Então, essa é a parte que foi inventada pelos físicos, pelos engenheiros. Agora vem a parte que os matemáticos precisam resolver, que é pegar isso aqui e transformar na imagem que a gente deseja, que é uma fatia daquelas ovas de peixe. Tá? Isso aqui é o que a gente obtém resolvendo o problema de quadrados mínimos. Vocês podem ver que tem um detalhe que a gente vê
claramente estruturas de dentro da célula. Um ovo é uma célula, né? Um ovo de peixe é uma célula. Mas, olha só como está ruidoso. Olha como é que era... Não, eu estou indo para frente em vez de ir para trás, spoiler total. Mas olha só como é que era. Aqui você não vê ruído, tem ruído, mas você não vê, né? E o projetor suaviza, ainda facilita um pouco a vida. Mas se você der um zoom, você vê que tem um pouquinho de ruído ali. Mas é pouco, não chega nem a incomodar olhando para essa imagem aqui. Mas se eu reconstruo, utilizando o método de quadrados mínimos normal, isso aqui seria muito semelhante se eu estivesse utilizando lá a retroprojeção filtrada. Não muda muito, tá? Muda que aqui os pixels são sempre não negativos, porque eu impus isso na hora de reconstruir. Então, olha só, aqui o ruído é bem, mesmo com a suavização por causa da baixa resolução baixa entre aspas, né, resolução do projetor, ainda vejo bastante oscilação, é horrível. Tá? Não é legal. Mas se eu utilizo aquele método em 2 níveis, a imagem fica bem suavizada, eu não perco detalhe nenhum. Todas as estruturas eu continuo enxergando, as estruturas que eu enxergava lá eu continuo enxergando aqui, mas está tudo muito mais suavizado. Você vê que o que era para ser praticamente constante, que é a água aqui fora, por exemplo, a taxa de atenuação da água é constante, está mais constante aqui, a gente removeu bastante ruído, e essa imagem... Normalmente, o que os pesquisadores vão fazer? Eles vão aplicar processos automatizados de análise de imagem. Aqui, por exemplo, segmentar. Se eu vou segmentar essa imagem, eu consigo. Se eu for segmentar essa aqui, eu vou ter dificuldade. Vou ter que usar métodos sofisticados e que eles vão ter que suavizar, vão acabar perdendo informação. É muito melhor a gente suavizar já na reconstrução da imagem. Aí fica bem melhor. Comparando uma com a outra, a gente vê que de fato, olha só, né? A gente tem um troço bem melhor do lado direito, mesmo que seja esse melhor, eu estou falando melhor de uma forma assim, né? Não estou sendo preciso, mas é possível dizer com precisão por que é melhor. Ele é melhor porque essas duas, elas têm o mesmo valor... Ai, caramba, de novo. Elas têm o mesmo valor dessa função aqui. As duas imagens têm o mesmo valor de resíduo. O resíduo de quadrados mínimos dessa imagem aqui é o mesmo dessa. Entretanto, a variação total dessa é muito menor do que a variação total dessa aqui. Né? É justamente o que a gente queria com o método em 2 níveis. É pegar de todas que têm o menor resíduo possível, aquelas que têm a menor variação total. E a gente vê que, de fato, isso, não só nosso método faz isso que eu não apresentei o algoritmo, é relativamente complicado, não faria sentido apresentar para vocês. Se quiserem fazer o mestrado lá, eu explico, tá? Ou vocês podem ler o paper também. Mas o método funciona e não leva muito mais tempo, leva pouquíssimo mais tempo do que esse aqui para reconstruir. É quase que irrelevante, né? Então tá legal. Olha lá que belezinha. As conclusões, eu chego aqui, a tomografia permite a gente ver dentro de coisas legais, e dentro da tomografia tem coisas legais para serem vistas. Desculpa a piadinha besta, mas é que a primeira vez que eu apresentei isso aqui, eu apresentei num seminário, isso é uma coisa legal também, lá no ICMC. Tem um seminário regular que chama Seminários de Coisas Legais. E aí eles pediram para eu fazer uma apresentação, e é por isso que E eu deixei aqui, porque achei que eu podia fazer uma piada com isso, não ficou muito legal, mas obrigado, era isso. Alguém tem alguma pergunta para fazer para o professor? Boa tarde, tudo bem? Uma dúvida que eu sempre tive em relação ao raio-x, e como você comentou, eu acho que você talvez consiga me responder. Você falou que tem vários tipos de emissões de raios que podem ser emitidos, raios gama, nêutrons, prótons. Eu queria saber se tem diferença na qualidade deles, que vai gerar na imagem, e se tem algum que é mais fácil de emitir, que é mais barato assim, para o laboratório, esse tipo de coisa. Na qualidade especificamente depende de muitos fatores, não exatamente do que está sendo transmitido, tá? Então, mas o mais barato provavelmente é raio-x mesmo, porque raio-x você usa um tubo de raios catódicos ali e consegue, isso já é bem conhecido, a tecnologia está muito bem desenvolvida.
mas a diferença principal é o que você vê dentro. Porque eu cheguei a mencionar na apresentação que diferentes raios-x de diferentes frequências são absorvidos de forma diferente pelos tecidos. Então, e quando você muda totalmente, por exemplo, a partícula que está sendo transmitida, se você coloca nêutron lá, então você vê outra coisa. Nêutron consegue atravessar metal, por exemplo, coisa que o raio-x não consegue. Então, eu vi umas imagens muito legais, não era nem tomografia, era só uma radiografia em que o cara atravessa uma câmera fotográfica antiquíssima com nêutrons. Fica muito legal. Então você fica imaginando, se a radiografia já é legal daquele jeito, então você consegue fazer tomografia. Se você consegue fazer radiografias, a radiografia é integral ao longo de retas. Se você consegue fazer tomografia, é só fazer aquela radiografia a diversos ângulos. Então muda o que você enxerga, muda o contraste de dentro do objeto. Isso muda. A qualidade depende de muitos outros fatores que não dá para eu dizer que a qualidade da tomografia por nêutron vai ser melhor necessariamente do que a tomografia por raio-x. Isso não, depende da intensidade do feixe, depende da qualidade do sensor, depende do tempo que o objeto pode ficar dentro do aparato experimental. Então, muda mais o que você consegue enxergar do que a qualidade, de fato. Uma última coisa, os raios, eles ficam armazenados no canhão que, quando a gente está fazendo raio-x, por exemplo, fica emitindo, ou ele é gerado na hora? Não, ele é gerado. Tem o processo de desaceleração do elétron, que ele vai num tubo de raios catódicos, o elétron... Bom, deve ter coisa muito mais moderna, né? Mas isso é da época que eu estudei física, era assim. E aí o elétron é desacelerado ali e emite. Essa desaceleração não deixa de ser uma aceleração, né? E quando ele é desacelerado, aí ele acaba emitindo os raios-x. Não tem como armazenar. Tem alguns aparatos experimentais que você tem um objeto radioativo lá, e aí você coloca alguma coisa na frente dele e mede do outro lado. E aí pode-se dizer que estava armazenado ali, mas não, os comerciais não fazem assim. Eles fazem um aparato eletrônico que gera os raios-x sob demanda. Só mais uma coisa, estou monopolizando o microfone aqui. Fica à vontade. Aquele anel que você mostrou no LNLS, ele gera, eu fiquei na dúvida na hora, não sei se eu me perdi em algum ponto da sua explicação, ele gera vários tipos diferentes de radiação. Isso, a radiação em várias frequências diferentes. Então, naquelas salinhas, eles podem fazer vários exames diferentes ao mesmo tempo? Era isso? Eles podem e fazem, né? Uma daquelas cabines se presta à tomografia. Outra delas é para... Caramba, eu não vou saber o nome, mas tem um procedimento que o cara passa um ângulo muito baixo no X e ele mede como é que espalhou. Então, cada uma daquelas é um aparato experimental distinto e tem as finalidades são distintas também. Muito obrigado. Nada. Mais alguém tem alguma pergunta para o professor? Você disse que por várias razões distintas, por várias razões que você apresentou, é bom você fazer um método iterativo para gerar uma sequência de imagens que converge, que vai ter o limite naquela que você está procurando. O quão rápida que é essa convergência? Demora várias iterações ou é relativamente rápido? Porque o número de iterações ali está relacionado ali e vai influenciar diretamente no gasto computacional que vai ter, que é um dos motivos que você apresentou que é contra assim, a implementação de método iterativo. Essa é uma pergunta bastante interessante que na realidade traz desdobramentos assim, que daria para falar por bastante tempo. Mas em resumo, esse tipo de problema, ali a gente tem 4 milhões de variáveis, cada pixel é uma variável. Então, você não pode se dar ao luxo de utilizar métodos que cada iteração assim, seja muito sofisticada. Por exemplo, eu não posso utilizar o Mad-Newton para otimizar aqui, porque se eu tenho 4 milhões de variáveis, eu vou ter uma hessiana de 4 milhões por 4 milhões, ou seja, já dá 16 bilhões Isso não cabe na memória de talvez algum supercomputador, mas aí quando você for resolver o sistema linear que você precisa resolver para o Mad-Newton, aí pronto, aí o universo acabou e você não resolveu. Então, a realidade é que esses métodos eles não convergem rapidamente, os métodos apropriados para esse tipo de problema, eles não convergem rapidamente no sentido de
do número de iterações ser pouco. Mas eles são factíveis no sentido de que cada iteração dura pouco tempo. Então, sempre, em todo método computacional para otimização ou para outros problemas também, o que você tem é uma escolha entre um espectro de métodos, que alguns são super rápidos no número de iterações, mas cada iteração é muito custosa, e outros levam bastante iterações, mas cada iteração é super simples. Nesse caso aqui, a gente não tem essa opção, não pode se dar o luxo de escolher nesse espectro. A gente tem que utilizar os caras que estão desse lado do espectro de métodos, que são métodos que utilizam iterações simples, tá? Por causa do número de variáveis ser muito grande. Você tinha também mencionado que, além da medicina, existem aplicações da tomografia para astrofísica. Eu gostaria de saber se você tem algum exemplo, assim, para... Eu não sou especialista nesse caso aí, e sei lá, talvez da próxima vez eu tire, para ninguém mais me perguntar, mas eu vou dar um exemplo. Um exemplo que os caras fazem... Não, eu tô brincando, eu sei um exemplo bem legal. O que os caras fazem é o seguinte: eles fazem tomografia da Terra. Como? Medem os raios cósmicos de um lado e depois do outro. E aí a Terra está girando naturalmente, isso aí permite com que façam medidas ao longo de vários ângulos. E você reconstrói o interior da Terra utilizando tomografia a partir desses, geralmente são neutrinos. Neutrino é muito difícil, né? Muons, alguma coisa, esses raios cósmicos. E também é possível fazer reconstrução utilizando uma ideia semelhante de astros distantes, né? A resolução não é tão boa, mas você consegue alguma coisinha, você deduz de dentro dos objetos. Bacana, muito obrigado. Nada, que isso. Eu que agradeço. Alguém tem mais alguma pergunta? Só pensando assim, do ponto de vista mais matemático, sem entender muito da parte de computação, uma maneira de reconstruir imagens também poderia ser, talvez, usando teoria de Morse, alguma coisa assim, ser imagem inversa de... Você pega as curvas de nível, por exemplo, pensa em cálculo 2 lá, né? Quando você pega as curvas de nível de uma superfície, então você desenha as curvas de nível, então mais ou menos você sabe reconstruir a superfície. É um exemplo bem simples assim. Eu já vi em algum trabalho de alguma coisa que falava sobre tomografia do ponto de vista da teoria de Morse. Você já viu alguma coisa assim? Sabe alguma referência? Ou... Não, eu não vou saber de citar nada nesse sentido, não. O que o pessoal faz é que, às vezes, eu não sei se está relacionado, porque eu não conheço teoria de Morse na realidade, talvez esteja, o que faz é a partir das fatias, porque essas fatias acabam estando a uma distância uma das outras, você reconstruir um objeto contínuo a partir dela. Isso aí é um problema matematicamente não é trivial, né? Porque poderia ser essencialmente qualquer coisa entre as duas fatias, mas isso aí se faz. Mas aí já é depois da reconstrução, as fatias estão reconstruídas, né? E aí tenta fazer daquilo um objeto tridimensional. Agora, até que ponto isso se relaciona com a teoria de Morse, eu não saberia dizer. Mais alguém? Você disse que o método é muito complicado para explicar. Não vou pedir para você explicar o método, mas uma ideia, eu fiquei curioso. É um problema de 2 níveis, né? Não, dá para dar uma ideia tranquilamente. É assim, você pega o método que reconstrói, o método iterativo para quadrados mínimos e perturba ele. A cada passo você dá uma pequena perturbação na direção negativa do subgradiente da variação total. Que a variação total ela é convexa, mas ela não é diferenciável. Então ela não tem um gradiente, mas ela tem um subgradiente. E aí o que a gente prova é que, se você controlar bem essa perturbação, duas coisas acontecem. Primeiro, você não estraga a convergência do método original para a solução de quadrados mínimos. Segundo, ainda mantendo o controle específico sobre quão grande vai ser sua perturbação, você prova que converge para dentre daquelas soluções de quadrados mínimos para que tenha a menor variação total. Então, na realidade, a ideia é super simples. Você pega o método
Não é qualquer método, porque você precisa provar que uma perturbação naquele método para quadrados mínimos não estraga ele. Mas, essencialmente, para qualquer método cuja perturbação não vai estragar, se você perturba corretamente, depois você converge para a solução de mínima variação total. Converge dentre aquelas de quadrados mínimos. Então a explicação é essa, é só um chutezinho na direção negativa do subgradiente da variação total. É simples. E como, só continuando aqui a resposta, como o gradiente, porque aí a variação total, beleza, você tem 4 milhões de pixels, mas ela é muito mais fácil de calcular o subgradiente dela do que o produto de R por X, entendeu? Sei lá, 1/100º do tempo. Então, no final das contas, não fica muito mais demorado. Leva mais ou menos a mesma coisa do tempo. Alguém tem mais alguma pergunta? Vamos agradecer o professor novamente.